começarmos essa agradável conversa, Frei Laércio, conte aos nossos ouvintes por que o senhor decidiu seguir a vida cristã. Bem, a todos, meu paz e bem, a minha saudação franciscana. Vitor, eu nasci num ambiente, num lar cristão católico, então graças a Deus, e penso que as raízes, né, dessa opção está aí, meus pais serem católicos, cristãos, e enfim, me criei nesse ambiente cristão e aderi, e é o que eu sigo, o que eu gosto, que dá sentido à minha vida. Há quanto tempo o senhor está ali no lar São Judas Tadeu? Na direção, há 5 anos, mais ou menos, né? Mas eu já morei antes e no lar, fora da direção, há mais de 10 anos, mas na direção, há 5 anos. O senhor é o presidente? Hoje sou o presidente. Quais são as principais atividades realizadas no lar? Nós temos várias atividades. Bom, primeiro o objetivo é tirar as crianças das ruas. No lar, essas crianças, nós atendemos 2 períodos, manhã e à tarde. Quem estuda de manhã permanece no lar à tarde. E a eles é dado a alimentação, atividades esportivas, educação artística, enfim. Uma educação usando do lúdico, se servindo do lúdico, com assistência social, com psicóloga e com voluntários. Isso também, para aqueles que estudam à tarde, é dado todas essas atividades na parte da manhã. Então, o objetivo é esse, tirar as crianças das ruas e educando. De que idade a atividade pode ficar no lar? De 6 a 14 anos. Hoje, como São Judas se sustenta no lar e vocês recebem algumas doações, como é que é feito esse trabalho? Sim, nós temos parcerias com o Estado, com a Prefeitura e com a população de Pinda, que eu não canso de dizer que é uma população de uma caridade muito grande conosco, né? Então, sempre que necessito, peço e a sociedade corresponde, a população de Pinda, enfim, tem uma sensibilidade, uma preocupação social muito grande e atende o nosso pedido. Então, a Prefeitura está... Bispos do Brasil, como é que é feita essa conferência? Bom, Vitor, a campanha da fraternidade nasceu por volta, eu diria precisamente no ano de 1962, em Natal, e com a preocupação assim, de angariar fundos, e depois ela foi posteriormente, como eu diria, assumida por outras dioceses, depois ganhando corpo até a igreja, toda a igreja no Brasil. Ela nasceu nessa atmosfera já do Concílio Vaticano II, e abordando temas relativos, né, que levariam o povo cristão a refletir, aprofundar e estudar. E este ano com esse tema de economia e vida. Aqui fala sobre o tema desse ano, que é economia e vida. Lema: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É importante. Ô Vitor, é um tema bastante complexo, né? Profundo, complexo, que eu não teria uma resposta assim, que abarcasse todo o tema e, enfim, compreendesse. Mas eu diria assim que nós todos precisamos de dinheiro para viver, né? Quando o dinheiro é de menos, a miséria, a falta de vida digna, não tem condições de ter vida digna. Por outro lado, quando o dinheiro é demais, ele pode gerar individualismo e egoísmo. Então, o que a campanha pretende é isso: trabalhar, reeducar, refletir de como nós poderíamos administrar, né, os bens, a economia, os recursos, de uma forma que promovesse a vida, né? Que não houvesse exclusão social, de uma forma que a natureza, o meio ambiente não fosse explorado de forma assim, sem ética, né? Você sabe o risco que corremos quando se visa só o lucro de uma forma predatória. Então o lucro pelo lucro, o meio ambiente corre risco, né? A vida corre risco. Então o problema ambiental e também social, que quando não é uma economia solidária, justa, pode levar, né? Quando não se administra bem a economia, o dinheiro. O equilíbrio, então, o desequilíbrio social.
A Semana Santa vem fortalecer o sentimento de compaixão entre as pessoas, mostrando o sacrifício feito por Jesus para libertar os pecados da humanidade. Fale um pouquinho sobre a importância desse período para os católicos. A Semana Santa ela é antecedida pela Quaresma, como já foi dito, e são 40 dias de reflexão intensa, de convite à conversão. Enfim, a vida do cristão é um convite permanente à conversão, mas nesse tempo de uma forma mais intensa. E a Semana Santa vem relembrar, né, os últimos dias de Cristo em nosso meio, né? Na quinta-feira, a instituição da Eucaristia e o lava-pés. Veja você, Cristo o Senhor que lava os pés dos seus discípulos, assim deixando uma lição de serviço ao próximo, de solidariedade ao próximo. Aquele Senhor que serve, que veio para servir e não para ser servido. Na sexta-feira, já estou abordando a pergunta seguinte. Sexta-feira, propriamente a crucifixão, o exemplo maior de um Deus que ama, um Deus que assume a humanidade, se veste do humano, padece, sofre, morre na cruz para salvar a humanidade. E o Sábado Santo, que já antecede a alegria da vitória da vida sobre a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Que é comemorado no dia 28 de março, né? Nós temos comemoração, né, toda a Páscoa, né? Domingo de Ramos, né? Isso. Que é muito importante. A gente foi batizado, né? A gente sabe como no passado a gente sempre ia, né? E como a gente vai na igreja, a gente leva um ramo, né, de palmeira para dentro de casa, né? Só a minha avó, minha mãe, né, minha bisavó, todos passaram isso para a gente, e a gente faz isso com muita devoção, né? E respeita, né, logicamente, da nossa religião católica, que é muito importante. Acho que respeitar o passado. Todo mundo precisa de história, precisa dar continuidade nessa história. Eu acho uma tradição saudável, bonita de se ver. Nós também no lar temos a nossa procissão, embora pequena, mas temos a procissão do Ramos. O Ramos relembra a entrada de Jesus como Messias e Salvador em Jerusalém. E não é uma celebração que apenas relembra, mas ela atualiza, né, esta fé que Cristo é o nosso Salvador. Então, participem sem timidez, sem ter vergonha de trazer o seu ramo, para saudar Jesus como Salvador, né, no dia de Ramos. Bom, padre, eu gostaria de saber do senhor, né? A gente já foi criança, a gente já malhou Judas, né? No sábado após o meio-dia, as pessoas, principalmente as crianças, malham Judas, o traidor de Jesus. Por que existe essa ação? Victor, você mesmo já disse, é porque traiu Jesus, né? Então essa forma de violência a ele, de agressão a ele, é como que uma reprovação dessa atitude de trair o Salvador, que é Jesus Cristo, né? É mais ou menos isso, eu penso que é isso. Fazendo um paralelo com os dias atuais, a ação de malhar Judas, bater nele, estimularia a violência, algo tão forte nos dias de hoje? Eu penso que sim, e eu penso que a gente deveria pensar, não saberia dizer agora como, mas um outro meio de manifestar, demonstrar a nossa reprovação à traição do Judas de outra forma. Eu sou contra a qualquer forma de violência ou vandalismo que incentive, alguma manifestação que incentive a violência, né? Hoje o consumismo é predominante para muitos, tendo mais valor do que o sentimento. Frei, qual é o verdadeiro sentimento ali da Páscoa? Então, a Páscoa em si, ela celebra a vitória da vida sobre a morte. A palavra Páscoa significa passagem da morte para a vida. E a Páscoa, o sentimento da Páscoa é esse, né? A vitória de Cristo, que Cristo veio oferecer sobre a morte. Então a mensagem é essa: valorizar, sempre defender, lutar pela vida e vida digna. Páscoa é vida. Frei, por que algumas pessoas hoje não têm compaixão pelo próximo? Ou não olhar para o outro seria culpa da falta da religião? É uma pergunta também bem complexa, e é culpa da religião parte, né? não só da falta de religião, mas envolve outros itens, outras abordagens, eu diria, mas essa falta de, como você disse,
Olhar para o outro seria de falta de compaixão, né? Nós vivemos num mundo onde o indivíduo se torna cada vez mais uma ilha e não vê no outro um irmão. Mais materialista. Mas no outro um objeto descartável que você usa quando é conveniente, quando não você descarta. Então não vê no outro um irmão, o seu irmão, mas algo a ser usado, descartável. Então nós devemos reavaliar, refletir sobre o nosso modo de relacionar com o outro, quem é o meu outro e, enfim, mudar o nosso relacionamento e que o nosso relacionamento seja pautado naquilo que Cristo ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não querer para o outro aquilo que não queremos para nós. Eu penso que essa indiferença, isso se dá de um consumismo desenfreado, onde se visa mais o lucro, e a pessoa passa a ser meramente um objeto, e às vezes descartável. A televisão força muito isso, né? Porque todo mundo de uma certa forma, tem que comprar, o colorido da televisão mostra que todo mundo tem que ser igual. Tem que ser igual. E é difícil, né? Precisa de muito dinheiro. Na televisão predomina essa ideia, né? Que você vale por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Então isso gera esse consumismo desenfreado, onde leva a tudo isso que nós vemos, né? Essa indiferença, criminalidade, tudo é válido para ter dinheiro, né? Puxar o tapete do outro, roubar e assim por diante. Frei, quais serão as principais atividades na Semana Santa aqui na cidade de Pindamonhangaba? É difícil responder essa pergunta assim, porque nós temos várias paróquias, né? Mas eu penso que de uma certa forma é igual em todas elas, né? A Quinta-feira Santa, celebrando a instituição da Eucaristia, a missa do Lava-Pés. Na Sexta-feira Santa, às 3 horas, né? Aquela liturgia própria da cruz, às 3 horas. E no sábado, a missa do fogo, sábado da Aleluia, que é a festa maior da cristandade, a Páscoa, né? Maior que o Natal até, que é a vitória da vida sobre a morte em Jesus Cristo. Frei, nós gostaríamos que deixasse uma mensagem aos nossos bispos nessa Semana Santa, né, na Semana Santa, uma mensagem a toda a população de Pindamonhangaba, uma mensagem de amor, de carinho, de respeito. Isso é importante através da igreja, através dos católicos. Se eu mandasse uma mensagem a todos os munícipes de Pindamonhangaba. Vitor, desde que eu cheguei em Pindamonhangaba, fui muito bem acolhido pela população de Pinda. É um povo assim muito caridoso, que se preocupa, eu penso que se preocupa, vejo assim, com uns com os outros. E o que eu quero deixar a esse povo tão generoso a minha mensagem de Páscoa é esta: que eles continuem lutando pela vida, por uma vida digna, que em seus lares tenha muito amor, prosperidade, muita luz, como eu sempre digo, né? Nas minhas celebrações, a minha saudação foi paz e bem, que todos tenham muita paz e tudo de bom, tudo de bem em suas vidas. Feliz Páscoa para todos.